Que bom que você está aqui. Eu tenho uma palavra de Jesus para o seu coração. O tema é: de onde eu saí? De onde eu saí? Você lembra? Eu quero que você fique comigo até o final, porque há uma riqueza em lembrar-se de um passado que às vezes é recente, para que uma essência não se perca ao longo da jornada. Eu quero que, se você ainda não é inscrito, por favor, dá uma olhadinha. Olha aí. Se não tiver inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho. Toda segunda-feira, 7 horas da manhã, em ponto, tem uma mensagem de Deus para o seu coração aqui no canal, tá bom? Se você ainda não curtiu o vídeo, curte. Isso ajuda uma mensagem a ir ainda mais longe. E quanto mais longe a mensagem for, melhor é, e mais gente é abençoada. Já fez? Curtiu aí? Se inscreveu? Ativou o sininho? Então bora pro vídeo. Josué capítulo 24, versículo de número, deixa eu ver. Vamos começar do 11, vocês vão entender. E vós atravessastes o Jordão, chegastes a Jericó. E os homens de Jericó lutaram contra vós, e os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os heteus, os gingazeus, os heveus, os jebuseus, eu os entreguei nas suas mãos. Eu entreguei nas vossas mãos, e eu enviei diante de vós, o qual o expulsaram, a saber, os dois reis dos amorreus. Mas não com a tua espada, tampouco com o teu arco, eu fiz. Isso é Deus que está dizendo. E eu vos dei uma terra pela qual vocês não trabalharam, e cidades que vocês não edificaram, e nelas habitas, dos vinhedos e olivais que não plantastes, vós comeis. Sabe o que está acontecendo aqui? Deus está lembrando o povo de vários cenários aonde Ele foi a resposta. Deus está trazendo à memória do povo o que Ele fez pelo povo. Tem algo importante aqui. Esse povo, possivelmente você já deve em algum momento ter ouvido sobre. Este povo tinha estado escravo durante muito tempo. Não esse povo, os pais dessa geração foram escravos, foram libertos com uma promessa de ir para a terra prometida, mas o povo era desobediente, o povo era desordeiro e não chegou na terra prometida. Não porque a promessa de Deus não era verdade, mas o povo não chegou porque eles boicotaram a sua própria história. Mas os filhos dessa geração chegaram. Só que eles chegaram e no lugar aonde estavam, esqueceram de um passado recente que não poderiam esquecer. É sobre isso que eu quero falar com você. Nós precisamos vencer o passado. Nós precisamos ser sarados do nosso passado. Mas precisamos, de maneira intencional, várias vezes, tantas quanto for necessário, revisitar o passado, para que algumas coisas não sejam perdidas, retiradas de nós. Eu tenho um hábito com a minha esposa. Eu faço isso várias vezes. Eu faço sempre, na verdade. E é um hábito nosso. Todas as vezes que a gente está vivendo uma coisa muito legal, uma coisa muito top, a gente diz sempre: amor, lembra de onde a gente saiu?
É muito legal isso, sabe? A gente está comendo uma comida bem maneira, assim, num restaurante maneiro. A gente está ali comendo, aí eu olho para ela assim, ela já sabe. Eu digo: amor, lembra de onde a gente saiu? Quando a gente entra no nosso carrinho que é top, maneiro, eu olho para ela e digo: amor, e pensar de onde a gente saiu? Oh meu Deus! E todas as vezes que a gente fala isso, a gente se emociona, porque a gente lembra da nossa saída, de onde partimos. E todas as vezes que lembramos de onde nós saímos, resgatamos a essência que nos trouxe para este lugar. Sabe? Revisitar o passado é lembrar-se do caminho que percorremos, é lembrar-se das histórias que Jesus nos proporcionou, porque todas as vezes que lembramos, recuperamos no nosso coração a gratidão que não pode ser perdida no tempo, não pode ser apagado da nossa memória, porque se perdermos a noção da partida, não valorizamos o lugar aonde estamos agora. Porque é muito fácil se acostumar com o extraordinário. Basta você esquecer de onde saiu. É muito fácil se acostumar com o bom, o agradável. Mas triste é quando o que é normal se torna tão normal que você esquece que minutos atrás aquilo não era a tua realidade. E é nesse momento que o nosso coração se perde. Talvez você não percebe, mas a tristeza, o fracasso é poderoso para nos destruir. Vou repetir: o fracasso, a tristeza, a dor, o sofrimento é poderoso para nos destruir, mas tem algo tão poderoso quanto que a gente ignora: o sucesso, a bênção, a condição, a alegria também pode ser uma ferramenta para nos destruir. Basta nós pensarmos que o segredo é a gente, que o que temos somos dignos, que aonde chegamos é nosso fruto. Oh meu lindo, se não fosse o Senhor na sua vida, aonde você estaria? Lembra de onde você saiu, porque quando você lembra, você resgata a essência que te habilita para estar neste lugar. Se eu me esquecer da onde o Senhor me tirou, rapidamente me torno alguém que não desejaria ser, e rapidamente as essências se perdem, e aquilo que me torna apto se torna o meu maior deslize. Para pensar. Quantas pessoas que não eram ninguém e de repente chegaram em um alto estágio da vida, e que quando chegaram neste lugar se tornaram arrogantes, prepotentes, presunçosos, maus. Olha, faz assim, ó. Tá aqui. É muito rápido. Subir é mais lento do que cair. Escalar é muito mais lento que escorregar. Basta estar aqui e se esquecer de onde saiu. Você ignora a altura, ignora a jornada, ignora o processo, ignora que foi o Senhor que te colocou, ignora que foi o Senhor que fez, ignora que o segredo é Ele. Aí você olha para si e diz: eu sou o segredo. E um dia você pode perder o que anos demoraram para ser construído. Basta você esquecer de onde saiu. É simples, é lógico, mas é exatamente onde nós caímos sempre. Nós esquecemos, nós perdemos. E olha, é tão interessante isso, porque o passado ele serve para várias coisas na nossa vida. Revisitar o passado serve para muitas coisas. Uma delas, quando eu revisito o meu passado,
eu consigo ver exatamente aonde os meus pés vacilaram. E então no meu presente, porque volto no passado, não reproduzo o que me fez cair. É porque não podemos ignorar que o presente hoje e amanhã será passado, e o futuro amanhã no hoje será presente. Deu para entender? Então eu revisito 10 anos atrás, revisito 5 anos atrás, revisito ontem. E o que eu fiz quando comecei a pregar, o que fiz? Revisitei o ontem, porque o meu ontem foi o que me preparou para chegar aqui hoje e poder pregar para você. Se eu me esquecer de que o segredo é o Deus do encontro, eu chego aqui e passo vergonha se pensar que o segredo na verdade é o menino que está atrás do microfone. Coitado do menino que está atrás do microfone, porque se não fosse o encontro não teria palavra, inspiração nenhuma para chegar aqui e trazer algo de Deus para parte para você. Existe alguém que precisa ouvir muito o seu testemunho. Existe alguém que precisa ouvir muito sobre os seus dias de dor. Existe alguém que precisa muito saber das suas histórias quando você estava no deserto. E esse alguém é você. Se possível for, conte o seu testemunho no espelho e chore com as suas histórias, para que olhando para onde Deus te colocou, lembre que foi Ele que colocou. Lembre para agradecer com verdade. Lembre para dizer obrigado, Senhor, porque Tu és fiel. Lembre-se para chorar na presença dEle e dizer: ah, se não fosse o Senhor, aonde eu estaria? Lembre-se. Mas se talvez você ouve a mensagem agora e no seu roteiro da história você não está no presente que eu apresento, mas no passado que você ouve, lembre-se que o seu passado, que hoje ainda pode ser o seu presente, um dia se tornará o seu passado, mas que no seu presente, no seu futuro não poderá ser esquecido, porque corre o risco de você esquecer do dia de dor e do dia que Deus te socorreu e pensar por um colapso que não se trata de Jesus, mas que se trata de você. Eu fiz, eu trabalhei, eu plantei, eu. Não. Primeiro, se não fosse o Senhor, nem vivo você estaria. Segundo, se não fosse o Senhor, nem ar você respiraria. Terceiro, se não fosse o Senhor e as suas misericórdias, você já seria consumido. Não sou eu que estou dizendo isso, é a palavra. Por isso que eu não quero perder esse negócio. Por mais que seja engraçado, eu entro na casa do rico e eu sempre vou ficar espantado. Eu sempre vou achar maneiro. Eu sempre vou agradecer a Deus pela saúde dos meus meninos. Eu sempre vou agradecer a Deus pela esposa linda que eu tenho. Eu sempre vou agradecer a Jesus pelo ministério, por poder pregar sobre Ele. Ontem eu dizia: Jesus, obrigado pelo privilégio de poder falar do Teu nome. Mas antes, obrigado pelo privilégio de ter Te conhecido. Eu não posso esquecer. Eu sou fraco, sou pecador. Se não for a mão do Senhor, eu não chego a lugar nenhum. Eu não posso esquecer. Eu não posso esquecer que o meu talento não é suficiente. Eu não posso esquecer que a minha oratória não é suficiente. Eu não posso esquecer que o segredo não é o som, que o segredo não é a luz. Eu não posso esquecer. Não me deixe esquecer. Eu não posso esquecer que o segredo é o Senhor. Jesus, Tu és o segredo. Jesus, Tu és o dono. Jesus, Tu és a receita. Jesus, Tu és aquilo que ninguém pode ser. Tu és a resposta, o socorro
socorro, o refúgio, a casa. Tu és o que me salva, o que me liberta, o que me transforma. Não sou nada sem a tua presença. Não posso esquecer, não posso esquecer, não posso esquecer. Se possível for, vou escrever em um lugar para que veja todos os dias. Tu és o segredo, tu és a essência, tu és a razão, tu és o motivo, tu és o todo, tu és o tudo, tu és perfeito, tu és extraordinário. Ah, se não fosse o Senhor, eu não seria nada. Jesus, obrigado. Obrigado pela vida, obrigado pelo ar que eu respiro, obrigado pela esposa, obrigado pelos filhos, obrigado pelo ministério, obrigado por eu poder andar, obrigado por eu poder ver, obrigado por eu poder respirar, obrigado. Tu és tudo, tu és o começo, o início, o meio, o fim. Tu és! Se não fosse o Senhor. 23 de abril de 2009, eu acordei um dia de manhãzinha cedo, e tudo que poderia acontecer de ruim naquele dia aconteceu comigo. Tudo. Não posso esquecer, foi o dia, quinta-feira, 23 de abril de 2009. Tem que lembrar, eu tenho que voltar lá atrás. No final do dia eu não tinha esperança nenhuma. Eu estava com vontade de morrer. Eu me lembro de estar dentro de uma audiência pública na Câmara de Vereadores da minha cidade com bola de papel, e eu colocava na minha boca e eu gritava: eu quero morrer. Eu me lembro de passar na frente do rio da minha cidade e pensar: eu vou me suicidar, eu vou me jogar nesse rio. Mas eu sei nadar, capaz de eu não conseguir morrer e nem incomodar meus pais. Eu vou me jogar na frente de um carro, e eu pensava: mas se eu ficar paraplégico, eu não vou conseguir morrer, eu vou incomodar minha família. E quando eu não tinha saída, eu lembrei de Jesus. Eu não posso esquecer. Eu não posso esquecer que naquele dia eu tentei encontrar a igreja que eu congregava e ela estava com a porta fechada. Eu não posso esquecer que naquele dia eu tentei encontrar um pastor que orava no monte. Eu queria orar com ele naquele dia, mesmo que eu ria dele. Eu achava ele um idiota, mas naquele dia eu precisava dele e eu não encontrei. Eu não posso esquecer que há 11 anos atrás eu jamais seria autoridade para subir num altar de uma igreja para pregar a palavra de Jesus. Mas no final daquele dia eu estava dentro do meu quarto, no cantinho da cama, ajoelhado, dizendo: se há esperança, se o Senhor ainda tem os planos comigo, Jesus, fala comigo, Senhor. E abri a Bíblia em Salmo 116. Eu não posso esquecer. Amo ao Senhor porque Ele ouviu a minha voz e minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Porquanto invocá-lo-ei enquanto viver. Cordéis da morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim. Então encontrei angústia e tristeza e disse: ó Senhor, livra minha alma. Misericordioso é o Senhor, justo Ele é, Ele salva. Eu não posso me esquecer. E aí eu chorava com o Senhor e eu dizia: Jesus, se o Senhor é real, se o Senhor está no meu quarto, se o Senhor veio por um encontro, fala de novo. E eu peguei a Bíblia e abri Isaías 60. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai descendo sobre ti. Me lembro de acordar durante 30 dias de madrugada só para chorar, só para dizer: Jesus, me mostra esse caminho novo, me mostra, Jesus. Jesus,
ressuscita os meus sonhos. Eu não posso esquecer disso, porque se eu esquecer disso agora, eu vou ser um imbecil, porque agora eu prego para milhões de pessoas, mas teve um dia que quem precisava da pregação era eu. Eu não posso esquecer. E enquanto eu não esquecer, a essência que trouxe para este lugar será preservada. Não esqueça que no dia da angústia, quem te socorreu foi o Senhor. Não te esqueça que hoje o que você carrega no colo, às vezes é fruto de uma oração, e que quem respondeu foi o Senhor. Não se esqueça que hoje talvez você respira bem, porque quem colocou ar no seu pulmão foi o Senhor. Ele te deu vida, Ele te deu uma nova chance, Ele te salvou, Ele te deu a oportunidade de ser chamado de amigo. Não se esqueça que o segredo não é o teu talento, o segredo não é a bondade que você pensa ter, porque nem bondade temos, tudo vem dele, até o amor é dele. Para amar precisamos dele, para caminhar precisamos dele. Lembra de onde você saiu e valorize aonde você está agora, porque no final é tudo sobre Jesus. Jesus, reconhecemos que sem ti não somos nada. Meu lindo, eu te amo, Jesus. Eu sou apaixonado por ti, príncipe. Nada mudou, Jesus. Eu te amo com todo o meu coração. Tu és o Deus da minha salvação, Jesus. Tu és o Deus que esteve comigo em todos os desertos, que estará comigo nos próximos, que estará comigo para sempre. Por isso eu te rendo glória. Por isso reconheço quem tu és e que sem ti não sou suficiente. Em nome de Jesus. Amém. Fala, meu lindo! Minha linda! Você estava escondendo o jogo. A gente está em São Bernardo do Campo. Aleluia! E essa é a série Oi Deus, sou eu de novo. Eu tenho uma palavra de Jesus para você. O tema dessa mensagem de agora é inimigos de dentro. Os inimigos piores que existem não são aqueles de fora, são aqueles que dividem o pão, que se assentam à mesa, que deveriam lhe proteger, que deveriam guardar as suas costas. E talvez a maior frustração é que de onde nós menos esperávamos, uma seta é lançada. Mas hoje, hoje você vai entender que esses inimigos você não vence. Esses inimigos você constrange com graça, amor e misericórdia. Aleluia! Eu não sei se você está preparado, mas o que Deus vai fazer através dessa mensagem vai mudar a sua percepção. Você não vai olhar para o inimigo com sangue nos olhos. Você vai olhar para aquele que te ataca, te persegue, e você vai olhar com amor. E nada é mais constrangedor do que colocar brasas vivas sobre aqueles que deveriam te guardar e te atacam.
Calma aí. Eu só tenho 2 recados antes. O primeiro recado é para você que está vendo essa mensagem agora e entende que Deus não chamou você para ser um espectador do que Ele está fazendo, mas parte da grande missão de fazer o nome de Jesus conhecido, alcançar pessoas que nunca foram alcançadas. E nós temos a nossa associação evangelística e tem tanta coisa acontecendo e tanta coisa para acontecer. Desde escola no Paquistão, desde projetos sociais de doação de milhares de toneladas de alimentos, turnês gratuitas, eventos que vão mudar a vida de milhares de pessoas, aconselhamento, capelania, voluntariado. E você pode ser parte. Você pode ser a mão que envia ou você pode ser aquele que vai. Mas de alguma maneira você pode servir. Para as doações, para ser parte, as informações estão aparecendo aqui abaixo. E a segunda coisa que eu quero que você me ajude é: curte o vídeo. Por que curtir o vídeo? Porque ele quer ganhar mais. Não, irmão, não tem a ver com ganhar, não. É quando você curte, o YouTube fala: nossa, vídeo bom, vou mandar para mais gente. E quanto mais pessoas forem abençoadas por essa palavra, melhor. Então seja usado por Deus agora. Curte, comenta, compartilha. Sabe, comenta que você está feliz ou não. Marca os amigos, inimigo. Manda nos grupos da família. Essa mensagem é uma boa mensagem. Você mandar naquele grupo vai ser maravilhoso. Amém? Toda segunda tem uma mensagem às 7 horas da manhã para você aqui no nosso canal. E toda quinta tem uma mentoria de vida também aqui no nosso canal do YouTube. E no SBT, de segunda a sexta, às 7:30 da manhã, tem o Bom Dia Esperança. E agora, aleluia, vamos pra mensagem. Aleluia! Irmão, essa palavra hoje, eu vou te falar. Tem coisas na vida que a gente aprende com o tempo. Maturidade. Maturidade, ela é uma escola incrível para aqueles que observam o tempo e as estações e conseguem aprender. Mas outras coisas, você consegue aprender com um pouco de conselho de alguém que já passou. Se você olha para a palavra, tudo aquilo que você precisa já está aqui. Agora, só existe um problema. É porque nós temos algumas dificuldades na vida. E a maior dificuldade é ser frustrado por aqueles que esperávamos diferentes reações. Vou melhorar. Nós temos uma concepção, pelo menos os saudáveis. Vou falar de novo isso. Nós, pelo menos os saudáveis... 3 pessoas se identificaram, o resto estão tudo com problema. Não, eu vou melhorar. Sabe qual que é a grande alegria do meu coração? E não me leve a mal do que eu vou dizer. É porque Deus me deu o privilégio de ter gente saudável me seguindo. Eu vou ser mais específico com você. Os ataques que a gente vive, que isso é super normal, prego que se destaca é martelado, e ninguém ataca em pedra, em árvore que não dá fruto, eles não estão na nossa comunidade. Na nossa comunidade é a paz. Eu não sei se você percebe. A gente não está perseguindo ninguém, atacando ninguém. A gente está vivendo. Vem de fora. É da nossa família, mas está fora da nossa comunidade. Porque tem uma coisa que quem ataca não tolera: quem não desiste de continuar vivendo o que a vontade de Deus trouxe para si. Então a gente está vivendo algo diferente. Porém, todo mundo respinga essa realidade. Ou no seu contexto familiar, ou no seu trabalho, ou em algum lugar. Então essa palavra é para nós entendermos as estações e tomarmos decisões sábias. Mas vamos lá. Nós temos expectativas. Qual é a nossa expectativa? Que todo mundo deve celebrar com a gente. Não é verdade? Quando a gente vive uma coisa maravilhosa, a gente quer contar para todo mundo. Só que daí a gente conta, os olhares reviram, a gente: eita, climão. Você já contou uma boa notícia para alguém e você pensou que a pessoa ia vibrar com você e virou um climão? Você já contou uma boa notícia, um testemunho para alguém e a pessoa, ao invés de celebrar com você, mudou o assunto? Irmão, eu vou falar uma coisa para você. Eu já vivi uns climão na minha vida que eu falo: eita, pensei que era amigo e era inimigo. Tem um vídeo na internet que tem um rapaz doidinho que ele fala assim: amigo e inimigo, já viu? Que ele chama, é amigo e inimigo. Aí você, eita, amigo. E a gente tem coisas que a gente descobre da pior maneira. E eu quero que você agora entenda pela palavra. Vamos lá.
O livro de Gênesis, capítulo 37, conta talvez um dos testemunhos mais doloridos de alguém que teve dores de dentro. Amém? Vamos ler. 37:4 diz: E quando seus irmãos viram que seu pai o amava mais do que todos os seus irmãos, eles o odiavam e não conseguiam falar pacificamente com ele. Gênesis, capítulo 37, versículo de número 4. Quando os irmãos viram que seu pai o amava mais do que a todos, os seus irmãos o odiaram e não conseguiam falar pacificamente com ele. Pronto. Veja bem, a história de José é a história de um filho que nasce por último, que nasce de uma gestação sonhada por Jacó, um filho desejado sobremaneira. Jacó não consegue disfarçar. Jacó trata ele de maneira diferente. E eu sempre sou fiel à realidade do texto para dizer para você que Jacó não fez certo. Quem tem filho sabe. Se você não quer destruir a vida de um filho seu, dê tratamento igual. Trate da mesma maneira. Porque senão você também vai acabar criando um José dentro da sua casa. Você vai também criar um problema para você no futuro. Então o primeiro ponto é que o erro não começa nos irmãos. O erro começa em Jacó. Jacó age de maneira errada. E por conta disso, os irmãos carregam dentro de si uma maldade contra José. Porque eles olham para José, veem o que José recebe e eles não recebem aquilo. Então isso gera um desnível dentro da própria casa. Só que aí vai mais adiante o texto. Em um determinado momento, a Bíblia vai dizer que José tem um sonho. E quando ele tem esse sonho, ele conta o sonho. E aí o que a Bíblia diz é que os irmãos, após ouvirem o sonho, o odiaram ainda mais. Ou seja, a vida de José, ela só vai piorando. Ela só vai ficando cada vez mais desafiadora a realidade dele. Só que o problema maior é que quando a gente olha para a realidade dele, é porque os inimigos dele não são de fora. Os inimigos dele estão dentro da casa dele. Então veja, para quem os inimigos estão fora, você volta para um lugar seguro. Agora, para quem os inimigos são de dentro, o refúgio não é mais seguro. Você compreende que a realidade de José é viver num lugar onde ele não está seguro, porque a segurança vem pela lealdade daqueles que te protegem, pela bênção daqueles que te guardam, pela realidade de amor e honra daqueles que estão à sua volta. Agora, se aqueles que estão à sua volta não estão conectados com aquilo que você está vivendo, ou pior, se incomodam com o que você está para viver, então você está num ambiente completamente hostil. E agora eu preciso ser realista com você. A vida do ser humano, ela é hostil. Por quê? Porque nós estamos numa geração onde a comparação, ela é feita desde sempre. Se você observar, os pais comparam os filhos entre si. A gente diz, esse falou primeiro, esse andou primeiro, e não sei o que, e aí os outros olham e dizem, esse aprendeu a ler antes. Entende que a comparação é o mal de todas as coisas. Por isso que pessoas saudáveis, para não ser aqueles que perseguem, eles precisam se libertar de uma primeira coisa: gente saudável não se compara. Gente saudável vive a sua própria história. Gente saudável carrega dentro de si amor e honra. Consegue celebrar o que Deus está fazendo na vida do outro, porque entende que a singularidade do que Deus tem se aplica à individualidade do ser. Ou seja, o que Deus tem para você é para você, e o que Deus tem para mim é para mim. O que Deus tem para você não toma o lugar aonde Deus vai me colocar, e o lugar que Deus vai me colocar não toma o lugar aonde Deus vai te levar. Você compreende isso? Eu me lembro, durante essa tarde, eu peguei meu caderno e eu comecei a escrever. Eu funciona assim para mim. Eu pego e eu vou conversando com Deus e eu vou escrevendo. E aí eu vou escrevendo e cadê aqui? Onde que está a mensagem de hoje? Está aqui. Inimigos de dentro. E aí eu vou escrevendo, eu vou anotando tudo. E quando eu estava na segunda página, porventura essa aqui,
Deus me fez lembrar de uma coisa. Isso que eu quero que talvez hoje você compreenda. Porque talvez a clareza da mensagem é que nós deveríamos hoje aprender a derrotar esses inimigos, não é verdade? Porque a gente tem isso na cabeça, né? Como que eu derroto então isso? Não, isso você não derrota. Você aprende a lidar. E você precisa aprender a sobreviver a isso. Então o primeiro ponto não é derrotar, é sobreviver. E qual que é a primeira sobrevivência que a gente precisa ter? Um espírito de rejeição. Essa é a pior coisa. Quando você vive alguma coisa de Deus para você, automaticamente, se tem alguém que se compara ou que está dentro dessa linha doentia de realidade, ela vai começar a rejeitar você. Ela vai começar a humilhar você e desvalorizar você. É assim que funciona na vida. Você não é atacado de uma maneira, como eu posso dizer, pública, não pelo menos no começo, mas é de uma maneira silenciosa, venenosa. Palavras que vão vindo na hora certa. Quando digo hora certa, é porque chega e pega você no teu pior momento. Sabe, você está num momento de decisão da vida, e aí você olha para quem deveria proteger você, e essa pessoa está desvalorizando você, descredibilizando você, desonrando você. E aí você, ao invés de entender que o problema não é você, mas o que falta no outro, você começa a se sentir rejeitado. E a dor do rejeitado é porque ele paralisa na história onde deveria continuar andando. Entende isso? O mundo está cheio de pessoas que tinham planos extraordinários de Deus para viver, mas deixaram o espírito de rejeição entrar dentro do coração. Ouviram palavras de pais narcisistas e acreditaram. Ouviram palavras de mães doentes e acreditaram. Ouviram irmãos, ouviram tios, ouviram primos, e agora se sentem rejeitados. Acreditaram na mentira que disseram para si. Imagina a cabeça de José. José é só um garoto. Imagina a cabecinha dele. Deus tem um projeto extraordinário com ele, dá um sonho. Agora, olha como o sonho se opõe à realidade de José. Aqueles que deveriam se curvar, não se curvam, vendem ele. Não parece que a palavra que Deus dá para ele é mentirosa? Conversa, olha só, entende comigo. Deus falou que basicamente o sol, a lua, os feixes se prostravam perante ele. Correto? Agora olha para só, ele vem para dentro da casa dele. Ele fala para quem deveria amar ele, quem deveria empurrar ele para essa realidade. E essas pessoas, primeiro, tramam matá-lo. Segundo, vendem ele. Então, meu lindo, qual é o sentimento que domina? Se nem quem está perto de mim me valoriza, se nem quem deveria acreditar em mim acredita, quem dirá os outros? É aí que o inimigo entra. É aí que o inimigo mina a nossa mente. Ele começa a contar para você assim: ei, se quem está perto de você não te dá crédito, imagina quem não sabe quem você é. Você entende que loucura? E aí você vai sendo escravo desse sentimento de rejeição, e você vai se apequenando, e você vai paralisando na história. Porque o maior mal da gente é porque nós ouvimos e deixamos o veneno entrar. Essa é a dor do negócio. Essa é o problema de tudo. Porque se não fosse da gente, se não fosse da nossa galera, se não fosse nosso irmão, não doeria tanto. Irmão, se um ímpio, se um incrédulo, se alguém que não conhece Jesus fala mal da gente, a gente tá tudo bem. E se alguém que divide a mesa, que se assenta com você, que talvez estava com você lá no começo, quando tudo estava dando certo, nos pequenos sonhos, nos pequenos projetos, e aí isso dói, é isso que te fere. E aqui é o lance da vida, que ou a gente entende e avança, ou a gente paralisa. E uma das coisas que eu anotei aqui, dessas experiências que a gente viveu, é que essa rejeição, esse menosprezo, essa invalidação, ela domina a nossa identidade. E a gente se olha no espelho acreditando, baseado no que disseram para nós, entende? E aí você vai olhando para a realidade da história da nossa família, das gerações que vieram antes, do que a gente já ouviu. E aí a gente olha para a palavra. E aí a gente olha para José. José é sinistro. José é vendido.
Irmão, José foi vendido pelos irmãos dele. Você tem noção? Ele é vendido porque o assassinato não avançou. Conviver com isso não é simples. Conviver com essa realidade não é simples. Se você olha para Jesus, Jesus foi descredibilizado por aqueles que eram da sua própria cidade. Sabia que a Bíblia diz que o lugar que Jesus menos fez milagre foi aonde ele nasceu? É louco imaginar, não é verdade? Que os de fora aplaudem com mais facilidade do que aqueles que estão dentro. Só que José permanece prosseguindo. A Bíblia diz que José vai vencendo cada etapa. Ele vai, ele vai rompendo. Mas os inimigos ainda estão lá. Os inimigos ainda estão lá. E o ponto é que chega uma hora que eu falei agora há pouco para você e repito: ou você paralisa, absorve isso para sua identidade, ou você muda a forma de ver o teu inimigo. E aqui muda a nossa vida para sempre. Primeira coisa que José entendeu. No final de tudo ele declara isso, fica registrado no texto: todo o mal que vocês me fizeram, Deus converteu em bênçãos. Não, você não pegou. Eu vou dizer o que José declarou, mas vou falar para você. Então, recebe essa palavra. Aqueles que deveriam guardar as suas costas, proteger a sua honra, te enviar para o centro da vontade de Deus, e estes te atacaram, eu quero declarar em nome de Jesus que toda seta lançada, toda palavra lançada contra você, Deus transformará em bênçãos. E nenhuma palavra, nenhum ataque, nada que veio dos seus irmãos vai ter o poder de paralisar o plano que Deus tem com a sua história. Lembre-se, a rejeição de alguém não anula o plano de Deus para a sua história. Isso já cura tudo. Então a voz de não tem. Agora qual é o segundo passo? Então primeiro entende que a sua identidade não é formada por eles. A sua identidade é formada pela palavra. Então, se alguém te rejeita no ambiente que deveria te acolher, entenda que isso fala sobre eles e não sobre você. Sabe que eu chamo isso? Dor do crescimento. A dor do crescimento acontece no ambiente onde alguém se compara. E eu vou explicar melhor. Veja, na maioria das vezes, como que eu explico melhor? Bom, algumas pessoas que amam você hoje amarão você no limite do seu crescimento. Se você crescer demais, talvez eles vão deixar de amá-lo e vão começar a tolerar você. E se você não parar de crescer, ao invés de tolerar você, eles vão começar a odiar você. E eles gritarão alto, e eles tentarão de tudo para paralisar a sua história. Mas aí eu quero que você entenda: você não depende da aprovação daqueles que te odeiam. Você não depende da aprovação daqueles que deixaram de te amar. Você não depende da aprovação daqueles que apenas te toleram. Você depende da palavra que Deus tem sobre você. Então o sentimento de alguém não altera o plano de Deus e o crescimento da sua história. E essa é a loucura do nosso tempo. É porque só muda o coração aquele que está se comparando com você. E eu vou ser um pouquinho mais cirúrgico agora. Veja, os inimigos se revelam na medida do teu crescimento. Como assim? Exatamente. Porque quem você pensa que é amigo, mas vive uma vida se comparando a você, à medida que você cresce, você expõe o fracasso que ele carrega. À medida que você vai longe, você denuncia as escolhas erradas que ele tomou. E como ao invés de ele viver a sua própria história, ele está se comparando à sua, à medida que você vai longe e ele se sente atrasado, não é que ele se incomoda com a vida dele, ele se irrita com a sua. Porque na perspectiva dele, você deveria estar no mesmo nível que o dele. Mas talvez a grande diferença dele para você, e eu não estou criando inimizade, só estou dando clareza para a história, que talvez a grande diferença é que enquanto você estava vivendo a sua vida e o plano de Deus para a sua história, ele estava tentando medir a sua história e medir a sua vida. E a diferença de tudo no final é que quem vive a história que Deus tem para si, sem olhar para o que Deus está fazendo para o outro, terá recompensas extraordinárias no final. Agora,
Agora, quem se manifesta na história, se comparando com aquilo que alguém está vivendo, será frustrado pelas decisões que tomou baseado na escolha da vida de alguém. Isso muda tudo. José, irmão, ele é maravilhoso, porque José não para. E eu quero que você entenda isso. Essa palavra é para você. José não para, e você também não vai parar. Não, eu vou melhorar. Não, eu vou melhorar. O constrangimento de José só vem no final da história. Você só percebe que José é um homem de fato, não é quando ele assume o palácio. Veja, não me leve a mal no que eu estou dizendo. José é um homem incrível, não entenda mal. Mas se você entende como José é top de fato, é quando os irmãos vão pedir comida para ele. Irmão, o valor de alguém vem quando você podia se vingar e não se vinga. O valor de alguém aparece quando você podia pisar e você não pisa. Porque você nunca cresceu pisando em ninguém, você cresceu pelo favor e a misericórdia de Deus sobre você. José, ele podia pisar nos irmãos, mas ele não pisa. Ele trabalha nos irmãos. Ele faz um leve trás rápido. Ele faz os irmãos criarem consciência. Mas aí a Bíblia diz que ele perdoa eles com um abraço carregado de lágrimas. Aleluia. E sabe o que é isso? É a maneira que a gente resolve o ataque daqueles de dentro. Você não se vinga, você não contra-ataca, você os constrange. Eu vou falar uma experiência que eu tive agora esses dias, sobrenatural. Eu saí da experiência e liguei para minha esposa. Vida do céu, você não sabe o que aconteceu. Eu não sei o que aconteceu comigo agora aqui. Eu não sei, eu queria dar um soco e não dei. Irmão, tem várias pessoas, mas tem algumas que parece que são apaixonadas na gente. Deve ter alguma coisinha lá atrás que a gente não sabe, eu não sei, eu confesso que eu tenho medo. Mas tem uma dessas pessoas que ama fazer vídeo com o meu rosto na capa do YouTube. Porque é o jeito que ele tem visualização, eu entendo ele depende disso talvez para viver. Mas eu sempre pensava comigo, o dia que eu ver esse cara, eu vou colocar ele no lugar dele. Eu pensando comigo. Porque dói quando é de dentro. A gente é ser humano, entende? A gente é ser humano, irmão. E, poxa, falou tanta coisa pesada, coisas que bateram na honra, coisas que mexeram na minha fé, que atacou a minha família. E aquilo sempre estava no meu coração. Um dia eu queria poder falar para ele, sabe, exatamente, sabe como aquele negócio de tentar se defender pro irmão, né? E aí, estou numa cidade, desço no elevador e dou de cara com ele. Irmão, a porta do elevador abriu assim, e ele estava na frente. E eu olhei para ele, irmão, e eu sei quem ele é. E ele falou: você é o David Leonardo? Irmão, um irmão que persegue, ele é fingido. Ele bate e esconde a mão. Ele diz que o interesse é uma coisa, mas no fim é outra. Ele não está incomodado com aquilo que ele diz que está falando, o que ele está falando. Ele está incomodado por outras coisas. E aí eu olho ele e eu dou um abraço nele. Irmão, eu abracei ele. Falei: eu sou o Dave, mano, tudo jóia. Abracei ele e falei: tem um evento daqui a pouco aqui, não quer ir no evento? Você é meu convidado de honra. Irmão, sabe quando você dá uma paulada numa barata que ela fica rodando assim? Você bate com a chinela, ela fica assim, Irmão, ele não sabe o que falar. Ele só falou: é que eu tenho um compromisso. Aí ele entrou no elevador e foi embora. Aí o Alisson, que trabalha comigo, que é o segurança da nossa equipe, falou: quem ele é? Falei: você não sabe. Esse rapaz ama a minha vida. Irmão, liguei para minha esposa e falei: vida, olha o que aconteceu. E aí eu liguei para minha mãe, mulher de Deus. A minha mãe, ela deu a palavra certa. Ela falou: você colocou brasas vivas sobre a cabeça dele. Sabe, eu tinha a chance de criar um caos, de criar a defesa, de tentar provar para ele que ele estava errado. Mas não foi para isso que o Senhor nos chamou. Entende? Brasas vivas, um abraço e um convite, não uma defesa, não um ataque, não um vídeo. E sabe qual é a loucura? A loucura de tudo é que no fim só perde tempo quem está ferido.
Quem está sarado está vivendo a próxima estação. Entenda, o irmão que ataca é ele que sofre, não é você. Se você compreende isso, sua perspectiva muda de maneira completa sobre a vida. Entenda, o que Jesus tem para você não é uma defesa contra os irmãos que te atacaram, mas é uma história que vai levar você para o centro da vontade dele, e que nada nem ninguém vai conseguir paralisar a sua história. Entende? Todo ataque que vem de um irmão sobre você, Deus guardará você. Deus transformará isso em bênção para a sua história. Então, ao invés de tentar vingar-se, destruir ou contra-atacar, constranja em amor aqueles que te perseguem. Continue no centro da vontade de Deus, vivendo aquilo que Ele tem para você, até que um dia seu testemunho se torne inquestionável, a ponto de quem te atacava não vai reconhecer, mas vai se calar. Porque chega uma hora que cansa perseguir quem não para. Chega uma hora que cansa perseguir quem não desiste. Chega uma hora que cansa. Eu quero declarar isso sobre você. Os que te atacam, os que te perseguem, os que tentam paralisar a sua história, diminuir aquilo que Deus está fazendo em você e através de você, irão se cansar. Irão se cansar. Por quê, Dave? Porque você não vai parar. Você não vai ser envenenado pelo veneno daqueles que lançam contra você. Você não vai ser paralisado na sua identidade. Você não terá um espírito de rejeição sendo carregado por você. Não, lindo. Porque você não depende daquilo que dizem. Você tem uma palavra que chegou primeiro, e essa palavra não é do teu irmão, não é do teu primo, não é do teu vizinho, não é do irmão da tua igreja. Essa palavra veio de Cristo, e a palavra de Cristo prevalecerá sobre você, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Sabe, a vida segue. A vida segue. E aqui eu preciso dizer para você, é que às vezes demora para seguir. Porque chega uma hora perigosa da vida, e eu termino aqui, que você começa a querer dar certo para provar que quem te atacou estava errado, e você nem percebeu que já foi infectado pelo veneno daqueles que te perseguiram. Você entendeu o perigo de tudo? Quando você tenta viver o que Deus tem, não porque a palavra veio dele, mas para provar que quem te atacou estava errado, você já foi envenenado pelo mal daqueles que te perseguem. Quando você vive uma vida para provar que o outro está errado, você já está envenenado. Então hoje, meu lindo, tira esse veneno da tua identidade. Você não precisa ser alguém para provar que o que disseram sobre você estava errado. Não. Você só precisa de uma coisa: ouvir a voz de Deus e obedecer a sua vontade, e se preparar para a realidade. Quem talvez deveria te guardar vai te atacar, mas no dia que isso acontecer, você já está prevenido. Você não vai olhar com ódio, você não vai olhar com raiva, você vai olhar com amor e compaixão. Lembre-se que Jesus foi traído por um amigo. Foi Judas que entrou no Getsemane e deu um beijo no rosto de Jesus. Mas a palavra de Jesus para Judas é constrangedora sobremaneira, porque Judas chamou ele de rabi, de mestre, mas Jesus chamou ele de amigo. Nada constrange mais do que o amor. Nada constrange mais do que a misericórdia de Jesus. Nada é mais constrangedor do que isso. Meu conselho para você é: só continua. Não deixa que a sua identidade seja forjada pelo veneno daqueles que te perseguem. Não crie expectativas altas. Seja coerente. E para terminar seja alguém que mude a perspectiva do jogo na história daqueles que precisam de apoio. Eu vou melhorar. A gente sempre se coloca no lado daquele que é atacado,
Mas a gente se esquece que talvez é a gente que está atacando a vida de alguém. Talvez agora, enquanto você ouve essa mensagem, ou é você ou é um irmãozinho invejoso do teu lado. É difícil, né? Todo mundo paralisado. Não sou eu. Ninguém reage, estou de boa, tranquilo. Mas posso te falar, eu já fui o irmão mais velho de alguém. Eu já fui aquele que tentou colocar demérito em alguém que estava vivendo o que era o meu sonho. Eu já fui esse alguém. É bem-vindo à vida real. A gente sempre se coloca no lado da vítima, mas a gente se esquece que talvez um dia a gente já foi a pedra de tropeço para alguém. Eu me lembro que quando eu comecei a pregar, Deus levantou um garoto no Brasil, menino bonito que pregava muito. Eu já era casado, ele era solteiro, e ele estava voando. E eu dizia, também solteiro. Porque ao invés de reconhecer o que Deus estava fazendo, eu estava tentando comparar ele com aquilo que eu estava vivendo. E o mal do mundo nasce quando você se compara. Entende? Eu olhava para ele e eu não conseguia celebrar o que Deus estava fazendo, porque eu queria ser ele na verdade. Não era nem sobre ser solteiro. Só para não dar briga, porque a minha esposa está aqui agora. Mas eu queria pregar para o tanto de gente que ele pregava. E esse é um negócio duro, não é verdade? Porque eu tinha que estar honrando ele. Eu que tinha que estar celebrando a vida dele. Eu tinha que estar repostando os vídeos dele. E eu estava por trás. Nossa. Também, irmão, o mal do invejoso é o tal do também. Se eu fosse igual, se eu tivesse a vida dele, se o meu pai fosse o mesmo. Sabe, a nossa cabeça para atacar aqueles que nós deveríamos amar e defender é sempre colocando na comparação. Se eu tivesse o que ele tem, se eu viesse de onde ele veio, se eu tivesse a mesma criação, se eu tivesse estudado no mesmo colégio. E essa é a loucura do invejoso. Irmão, resolve isso na tua vida logo, lindo. Quanto antes você sarar o teu coração, mais rápido Deus vai fazer na sua vida. Então agora, faz diferente o jogo da história que estão contando na versão de todos. Seja aquele que honra de maneira sobrenatural. Não, eu vou usar isso de maneira desafiadora. Hoje você vai escolher alguém para honrar de maneira pública. Hoje você vai celebrar alguém que Deus está honrando na tua família. Hoje você vai celebrar alguém que Deus está destacando na sociedade. Hoje, ao invés de você olhar e talvez, nossa, não, você vai honrar publicamente, você vai elogiar, você vai chamar, vai dizer, Deus está fazendo e é só o começo. E eu quero declarar que você vai muito mais longe do que já foi. Você vai chegar mais longe do que eu imagino, do que você planejou. Quando você faz isso, irmão, seu coração vai ficando assustado e a graça de Deus vai sendo derramada sobre você. Entende? Ei, irmão, um irmão cheio do Espírito Santo potencializa o chamado daqueles que estão à nossa volta. Eu vou clarear isso. Se você é alguém cheio de Deus, no lado de alguém carregado de promessa, e você olhar para ele, e ao invés de ser aquele que paralisa, aquele que desanima, aquele que tenta desmotivar, desmerecer, mas ser aquele que coloca para cima. Irmão, imagina você no lado de alguém que está carregado de promessa, e você olhar para ele e vai dizer assim, é muito maior do que você imagina. Irmão, o cara já arrepia, fala, que isso? Sério? Você não tem noção do que Deus vai fazer na sua história. E aí, meu Deus, cheio de trauma, foi ferido por uns 30 irmãos antes de você chegar, mas você chegou. E você está dizendo, vai ser maior do que você imagina. A melhor estação da tua vida só está começando. O que Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Eu vou estar do teu lado para quando der e vier, eu vou estar aqui. Se você precisar de mim, conta comigo. Eu vou ser teu ombro, eu vou ser teu amigo. E o pior começa aqui. E se você crescer mais do que eu vou ficar feliz na mesma medida. E se você for mais longe do que eu vou celebrar tão alto que será constrangedor para aqueles que desafiam a realidade da promessa de Deus.
E isso atrai o favor do coração generoso daquele que honra de maneira pública o que todo mundo tenta esconder. Não precisa demorar tanto tempo para você viver o chamado de Deus, e você não precisa ser aquele que se acovarda nas relações de um mundo tão perdido como a gente vive hoje. Hoje dá dó a nossa realidade, me entristece de verdade. Você vê Deus fazendo algo na vida de alguém, e aí você vê os comentários e dói. Dói, mas a gente tem que mudar a visão. Quando você entende que a falta do outro aparece naquilo que ele faz, você não tem raiva, você tem dor. Mas no fim, a vida sempre terão esses daqui. Sempre terão. Mas como eu disse no começo, declaro novamente: você é saudável. Recebe essa palavra: você é saudável. Você não é a voz que paralisa o irmão mais novo. Você não é aquele que desencoraja aqueles que precisam de paz e fé e perseverança. Não, você não é. Mas você é aquele que está vivendo o plano de Deus. Você está vivendo a vontade de Deus para a sua vida. Então, lindo, quanto mais rápido você entender, mais rápido você vai avançar. Amém. Oh, aleluia, Jesus. Obrigado pelo teu amor e pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não coloca lenha na fogueira. O Senhor acalma o nosso coração. O Senhor nos faz entender de perspectivas diferentes. E ao invés de criar ódio e amargura, o Senhor coloca em nós compaixão. Não seremos paralisados, não seremos envenenados. Iremos seguir, iremos avançar. E o teu nome será glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Fala, meu lindo, minha linda. Você acabou de assistir uma mensagem que eu tenho certeza que o Senhor Jesus falou com você de uma maneira extraordinária. Mas eu estou passando por aqui para falar para você algo muito importante. Deus nos deu um presente e esse presente agora está disponível para você. O nosso devocional, o Oi Deus, Sou Eu de Novo. Um devocional de 365 dias de 2026. E é claro que você já pode começar a fazê-lo agora. Mas todos os dias, antes de qualquer coisa, eu convido você a começar o seu dia na presença de Jesus, orando com a sua Bíblia, e se você puder, com o nosso devocional, o Oi Deus, Sou Eu de Novo. Todos os dias você vai acordar, vai abrir o seu dia, no caso, vamos sugerir 10 de agosto, que você está abrindo, então começa lá. Oi Deus, sou eu de novo. Hoje é 10 de agosto e eu preciso de uma palavra. E eu tenho certeza que a cada dia haverá uma resposta de Deus que vai alimentar e ajudar você. E para você adquirir, eu tenho um link disponível aqui abaixo do vídeo com frete grátis para todo o Brasil. Então, garanta o seu agora e Deus te abençoe. Fala, meu lindo! Minha linda! Oh my God! Meu Deus do céu, nós estamos em São Paulo e essa é a segunda mensagem do seu 2025 e eu quero crer no nome de Jesus que essa palavra vai tirar você de um lugar aonde você está precisando de algo que não vem do Senhor,
para viver tudo aquilo que Deus já falou com você em 2022, em 2023, em 2024, mas que hoje, no nome de Jesus, os teus olhos vão se abrir e aquilo que Deus tem para você vai acontecer. Aleluia, amém. Eu só vou te pedir duas coisas antes da gente começar o vídeo. A primeira é: isso, curte o vídeo, comenta, compartilha, manda pra todo mundo. Quanto mais você faz, quanto mais você curte, quanto mais você comenta, o YouTube diz: nossa, que vídeo bom, e ele manda pra mais gente. E quanto mais pessoas assistirem, glórias ao nome de Jesus, melhor será, amém. E a segunda coisa que eu quero, na verdade, convidar você. Talvez você nos acompanhe há tanto tempo e tantas mensagens já te abençoaram, e você entendeu que o nosso propósito, a tudo aquilo que Deus tem feito, é algo que você deseja fazer parte. Nós temos a nossa associação evangelística que hoje está servindo o nosso país já há mais de 4 anos. Eu quero que você caminhe junto com a gente. Nós precisamos de ajuda. Ano de 2025, eu quero levar esses eventos para os lugares abertos, para ir a lugares que nunca o Evangelho chegou. E talvez você ainda não fez parte de algo tão grandioso. Então aqui está todas as informações da nossa associação evangelística. Você pode ser um voluntário, você pode servir nos eventos, você pode ser um doador. Os nossos recursos são limitados, mas quando os nossos recursos aumentam, o nosso olhar se levanta sobre aquilo que precisamos fazer nesse tempo. E você pode fazer parte disso. Muito obrigado por você que tem nos abençoado e caminhado junto com a gente. Vamos para a mensagem. Aleluia. Meu Deus do céu, eu estou ansioso por essa palavra. Eu vou te dizer, eu precisava dessa palavra há 14 anos atrás. Se eu tivesse ouvido essa mensagem 14 anos atrás, coisas da minha vida que estavam paralisadas seriam adiantadas de maneira muito mais veloz, simplesmente pelo fato de eu entender que a palavra de Deus, ela é suficiente. Oh, meu Deus, ela é suficiente. Êxodo capítulo de número 3, versículo de número 7. Êxodo capítulo 3, versículo de número 7, diz a palavra: E o Senhor disse: eu vi a aflição do meu povo que está no Egito, ouvi o seu clamor por causa dos seus algozes, pois eu conheço os seus sofrimentos. No versículo 13, eu vou pular um pouco para você ouvir uma frase de um homem que está recebendo uma chamada de Deus. E não é uma chamada no sentido de uma chamada de atenção, mas uma missão para ser executada. Uma missão para ser executada. Aí Moisés responde a Deus perante essa missão: eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, eles me perguntarão: quem é você? Não, meu lindo, você não entendeu. Moisés está dizendo: Deus, eu vou, mas quando eu chegar, eles vão me perguntar: quem é eu? Quem são os meus pais? Da onde eu vim para ser portador de uma palavra tão poderosa como essa que o Senhor colocou sobre mim? Veja, eu poderia ficar horas contando sobre Moisés para você, apresentar toda a sua história, apresentar todo o seu enredo, contar para você tudo aquilo que ele viveu, tentar te explicar, por exemplo, que Moisés era um homem de uma vida que, se você fosse escrever um livro, os primeiros capítulos seriam trágicos, porque a história dele é uma história difícil. E o que para mim é extremamente importante é olhar o que Deus faz na vida desse homem. Entenda, Moisés é um homem que a sua família não é tão importante.
não há dinheiro na conta, não há uma preparação para uma missão sobrenatural. Ele foi criado pelos caos da história ou pelas somas de passados turbulentos. E no meio de um deserto, Deus o encontrou e colocou sobre a vida dele uma grande missão. E existem algumas coisas que paralisam a nossa vida. Primeiro é o nosso passado, mas o mais difícil, talvez, para além do passado, é o que os outros vão pensar sobre nós. Olha, quantos de nós, às vezes, ainda não vivemos coisas diferentes, porque estamos extremamente preocupados com o que os outros vão dizer ao nosso respeito? Você sabia que no fim, na vida, sempre vai ter gente que vai amar você, e sempre vai ter gente que vai te odiar, mesmo que você seja um anjo, bata asa e voe no meio da igreja? Tá vendo a pessoa bonita perto de você? Ela é ela é vida louca igual a você, não muda nada. Mas tem gente que ama ela e tem gente que odeia ela, você sabia? Eu vou melhorar. Você sabia que a gente não consegue agradar na maioria das vezes? Eu vou te contar um negócio que aconteceu comigo. Eu fui num evento, fui falar num evento. Eu acho que eu que fiz errado, mas tudo bem. Eu falei no evento: gente, nós vamos acabar o evento meia-noite dessa forma. Tá muito maravilhoso. E era tipo 8 horas da noite quando eu falei isso. Então eu falei: olha, vai demorar 4 horas para acabar. Irmão, não tem ser humano que aguente falar 4 horas. E eu falei isso, mas eu tava brincando, tava falando: nossa, tá maravilhoso, e que delícia, top. E Jesus desceu, e o evento não foi 4 horas, mas o evento foi 2 horas. Irmão, 2 horas falando. Chega uma hora que você já tá para desmaiar. Aí acabou o evento, e um monte de testemunho, e glória a Deus, e aleluia. E chegou uma mensagem. Confesso, eu li, e a mensagem foi: que pena que não foi nem perto da expectativa que você criou. Irmão, que coisa do diabo, irmão. Eu estava felizaço, cansado, mas feliz. Falou: que lindo, um monte de testemunho, glórias, aleluia. E aí uma miserável, que devia estar com TPM, só pode, resolveu entrar na minha mente meia-noite. E eu falei: Jesus, o que foi que aconteceu de errado? E esse é o ser humano, isso é a gente. A gente todo mundo tá maravilhoso, mas se um dizer tá ruim, a gente fica mal. A gente já dá uma desanimada, sim ou não, irmão? Todo mundo diz: nossa, que linda que ficou o seu cabelo. E aí você chega em casa e você pergunta pro seu marido: gostou? E ele diz: o que você fez? Ele nem viu que foi no cabelo. E você vai pro quarto dizendo: meu Deus. Às vezes fica 5 horas na manga, na coisa lá, e sofre calor e cheiro de produto químico. E aí a gente fica triste. Irmão, o ser humano é tudo igual. O ser humano é tudo igual. A gente gosta da aprovação dos outros. A gente tem que reconhecer isso. A gente quer ser aprovado pelas pessoas. A gente quer ser validado pelos outros. O problema é: não existe um cenário perfeito de validação. Você não vai ser amado por todos. As pessoas vão atacar você quando você pensar que está fazendo tudo direito. Alguém vai mostrar para você que está fazendo tudo errado. E se você acreditar nessa pessoa, você vai parar de viver o que Deus tem para você, para viver o que o mal colocou e semeou no teu coração. Só um está repreendido, fala todo mundo. Porque na nossa cabeça, para viver algumas coisas, a gente precisa ser validado pelos homens. Eu vou falar para você sobre Moisés. Moisés é um homem cheio de passado, com um passado turbulento, uma vida cheia de BO. Essa é a vida do Moisés.
Quando Deus chega para ele, na cabeça dele é: bom, eu vi, eu ouvi, aconteceu comigo, mas se eu falar para ninguém, ninguém vai acreditar. Por quê? Porque todo mundo sabe de onde eu saí. Todo mundo conhece a minha história, todo mundo sabe o meu passado. E outra, não sou filho de ninguém, ninguém é importante, ninguém construiu nada grande que me legitime para viver o que Deus tem para mim. Você entende que na maioria das vezes nós estamos vivendo uma vida miserável porque a gente acha que não merece por conta da nossa geografia, ou por conta do que foi semeado dentro de nós, ou porque talvez nos ensinaram errado sobre a vida. Você sabia que tem gente que não tem direito de prosperar, e não é porque a prosperidade não bateu na sua porta, mas porque a sua cabeça é uma cabeça miserável? Não, você não tem noção, meu lindo. Tem gente que já poderia estar vivendo anos luz à frente e ainda está paralisado na história por medo do que os outros vão dizer. Tem gente que não abre a sua boca para falar porque tem medo do que os outros vão pensar quando ouvirem a sua voz. Tem gente que não vive absolutamente nada dos planos de Deus porque na cabeça dele já foi colocada uma gaiola, e a gaiola é a opinião dos outros. Há uma história que para mim é maravilhosa. Um menino vinha montado no jumento e o pai segurando na corda do jumento. Aí algumas pessoas olharam dizendo: que absurdo, o menino devia estar puxando a corda e o pai devia estar em cima. Aí o pai do menino falou: filho, troca. Aí o menino foi puxando a corda, o pai foi em cima. Aí passou por outro grupo de pessoas, as pessoas disseram: nossa, que absurdo, ele que é o pai devia estar puxando a corda. E o filho desce os dois do jumento. Passaram por outro grupo, aí o pessoal diz: olha que gente tonta, em vez de estar em cima do jumento, estão puxando o jumento. Resumindo, não há nada na vida que você faça que agrade todo mundo. Se você se preocupa em agradar os outros, você vai esquecer de agradar o principal. 3 améns, eu vou dizer de novo, meu lindo. Deus não te chamou para agradar as multidões. Deus chamou você para agradar a glória, o nome dele. Se você for fazer para ele, esqueça da validação dos outros. A palavra dele é mais importante do que qualquer outra. Não, ninguém entendeu nada. Eu vou ter que melhorar. Nessas horas era para ter gente pendurada no teto agora dizendo: é verdade, eu vou viver o que Deus tem para mim, mas ainda está pensando no que os outros vão dizer. Moisés é igual. Moisés está dizendo: Deus, eles não vão acreditar em mim. Aí Deus diz: eu sei. Deus diz para ele: Moisés, o que você tem na sua mão? Aí Moisés diz: uma vara. E Deus diz para Moisés: joga no chão, Moisés. E Moisés jogou no chão, e a Bíblia diz que virou uma serpente. Ninguém deu moral. Irmão, vocês acham normal isso acontecer? Vocês vão no zoológico aqui e de repente uma vara vira uma cobra porque vocês fingiram um costume absurdo, estão tudo normal. Não, irmão, não, irmão, peraí. É medo. Joga no chão, Moisés. Virou uma cobra. Aí Deus diz: pega de novo, Moisés. Voltou a ser um cajado. Não, aí agora daí não é mais medo. Aí agora é glória a Deus, aleluia. Isso, obrigado. Moisés, o que você tem na mão? Um cajado. Joga no chão, uma cobra. Pega de novo, Moisés, um cajado. Moisés, coloca a mão dentro da túnica. Tira a mão, leprosa. Coloca a mão de novo, Moisés, curada. Moisés, talvez eles não acreditem no que você vai dizer, mas os teus frutos tornarão inquestionáveis que eu sou com você. Não, eu vou melhorar. Eu vou melhorar. Enquanto você fala, talvez ninguém acredite, mas quando você começar a viver e os frutos começarem a aparecer, os frutos falarão tão alto que vai parecer que você esteve calado o tempo todo. Porque nós conseguimos falar dos sonhos, mas nós não temos como falar dos testemunhos.
Testemunho é algo tangível. Você pode até tentar, mas você vai ser envergonhado pelo próprio fruto. Sabe qual que é uma coisa que nós precisamos entender logo, lindo? Se nós ouvirmos a voz de Deus e obedecermos somente Ele, em breve os nossos frutos serão os nossos maiores defensores. Minha linda, pode falar o que você quiser. Enquanto uma disse que não atendeu a expectativa, tinha mais de 3.000 testemunhos dizendo: Deus falou comigo, Deus mudou a minha vida, a minha história foi transformada, o nome de Jesus foi glorificado na minha vida, eu perdoei alguém, o milagre veio, então o fruto é maior. Irmão, eu entendo Moisés. Moisés está dizendo: eu sei quem eu sou. E aí Deus está dizendo que você não sabe o que eu vou fazer através de você. Tá, então eu vou melhorar. Moisés é a prova perfeita de que Deus não precisa de descendência para nomear os seus escolhidos. Só um glória a Deus. Eu vou fazer uma pergunta. Quem aqui é filho de pobre? Levanta a mão. Quem aqui é filho de pai divorciado? Levante a mão. Quem aqui não nasceu numa família perfeita e talvez foi ferido dentro da sua casa? Levante a mão. Quantos aqui se consideram improváveis? Levante a mão. Então deixa eu te falar uma coisa, meu lindo. Deus ama levantar os improváveis. Ei, calma. Deus ama levantar os improváveis, porque os improváveis confundem o inimigo. Da onde o inimigo não acredita que vai sair nada, da onde o inimigo tem a certeza que a história não tem um final feliz, da onde os adversários dizem não tem esperança, a família foi destruída, a vida foi o seu maior castigo, não tem como sair nada bom desse lugar. Aí Deus olha e diz: tem sim. Aí Deus olha e diz: eu vou fazer algo maravilhoso. Eu escolho as coisas que não são para confundir aquelas que são, as coisas loucas para confundir as sábias. E quando Deus levanta um improvável, o mundo todo desconfia, mas quando os frutos aparecem, o nome dele é glorificado. Aleluia! É lindo. Moisés não tinha descendência, mas tinha uma palavra de Deus sobre ele. Talvez a gente demora muito para entender, porque a nossa crise é olhar para o que Deus fala e não encontrar semelhança do lugar onde Ele nos achou. Entende? Deus fala sobre o nosso futuro, Deus profetiza sobre o nosso 2025. Deus usa homens e mulheres para declarar coisas poderosas sobre a nossa vida, mas a gente está olhando para dentro de nós e não está vendo nada parecido com aquilo que Deus está falando sobre o nosso futuro. É porque o teu futuro não está dentro de você, o teu futuro está dentro de Deus. O teu futuro está nele, e o que Ele tem é muito maior do que aquilo que você escondeu aí dentro. Quando você tirar aquilo que está aí dentro, Deus vai colocar aquilo que está dentro dele dentro de você. Mas essa é a parada: enquanto você depender da aprovação dos outros, você não vai viver o que Deus tem para você. Enquanto você for paralisado pelo que dizem ao teu respeito, você não vai viver. Sabe qual que é uma loucura? Tem gente que está vivendo o que Deus tem, ele está voando alto e de repente uma palavra chega e ele diz: eu vou parar, eu vou desistir, eu não aguento mais. Todo mundo é assim, lindo, a vida é assim, infelizmente. E eu vou te dar uma dica: prego que se destaca é martelado. Ninguém taca pedra em árvore que não dá frutos. Então aprenda logo, meu lindo. O dia que Deus fazer algo poderoso através de você, vão se levantar inimigos de todos os lados, vão tentar tirar o mérito, vão tentar roubar a alegria do seu coração, mas você não vai deixar, porque maior é aquele que está com você do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que liberou a palavra sobre você do que aqueles que tentam roubar de você o sonho que Ele colocou dentro de você. Você é um improvável mesmo. Você não era para dar certo mesmo, era para dar tudo errado na tua vida, mas e agora? Deus chegou na história, acabou, não tem mais o que fazer. Deus vai fazer algo poderoso através da tua história. Eu aprendi uma coisa: tem lugares da vida que o seu dinheiro leva. Tem lugares da vida
que o seu network construído de maneira intencional te coloca. Tem lugares que a sua descendência te leva, mas há lugares que é só a graça de Deus que tem o poder para te levar. Eu vou te contar um negócio. Ai, Jesus, não devia contar, mas eu sou muito fofoqueiro. Só hoje. Irmão, eu vou falar uma coisa pra você engraçada. Eu, Dave, sou de uma cidade pequena, perto de vocês, então é nada, é um bairro. Meus pais são pessoas humildes. Nossa família não é uma família tradicional. Meu sobrenome não é um sobrenome forte. Essa é a minha história. Nasci numa família disfuncional durante muito tempo. Fui criado dentro desse contexto. Só que quando eu era garoto, Deus já me falava sobre esse dia, sobre agora. Muito obrigado, irmão, pelo apoio. Naquela época nem eu acreditava, porque a minha vida dizia tudo o contrário daquilo que eu vivo hoje. Toda a minha história, toda a construção da minha vida dizia que era impossível. Mas Jesus já via esse dia acontecendo. Amém. Mas aí Deus mudou a nossa vida, e aquilo que era plano virou testemunho. Aí aconteceu uns negócios maneiros. Eu comecei a conhecer gente que eu via só na televisão. Eu comecei a conhecer a parte rica da minha cidade, que toda cidade tem um lado dos ricos que moram. E eu nunca ia lá. Sabe o lugar maneiro que eu ia quando era criança? Na beira da pista do aeroporto, para ver o avião pousar e decolar. Era o passeio do nosso domingo, quando meu pai estava de bom humor. Essa era a minha vida. E aí Deus mudou as coisas. E eu comecei a conhecer pessoas que não foi dinheiro que me apresentou, mas os meus frutos que Deus permitiu acontecer, por conta de eu ter obedecido a sua palavra. Você está entendendo? Não é mérito, é graça. Graça sobre graça. Você está entendendo? Então eu fui no lugar nesses dias que só a graça de Deus para me levar. Na minha cidade eu tenho um amigo que é um homem muito rico, muito bem de vida, um homem maravilhoso e que é rico. E eu vou te dar um conselho: na vida você não precisa ter tudo. Tenha amigos que têm. É muito mais econômico. Mas não pode essas amizades nascer por conta do interesse. Elas têm que nascer de maneira natural por conta do fruto. Esse é o melhor. Esse meu amigo sabe que eu sou apaixonado por carro, me levou num lugar para ver o carro mais top do mundo e que é o sonho da minha vida ver. Eu fiquei com dor de barriga na noite anterior. Não precisava falar, mas falei. Fiquei nervoso, ansioso, cheguei lá. Aí quando eu cheguei lá, a garagem era uma coisa absurda, eu nunca tinha visto nada tão grande. E foi lá que eu olhei pro meu amigo e disse: ó, ele parecia um menino humilde, perdido naquele lugar. E ele é rico. Lembra? Essa corrida não tem fim. Aí, irmão, eu cheguei, já fui vendo o carro emocionado, já, que eu não sei fingir costume. E eu passei pelos donos da casa e nem entendi que era dono, daí tive que voltar para né? Aí, irmão, os ricos: oi, tudo bem? Boa tarde. E bom dia. E aí falaram com o meu amigo que era mais rico. E aí perguntaram da família dele. E aí o cara falou assim: eu acho que eu conheço a tua família. E ele diz: eu acho que o meu pai esquiou com o teu. Meu pai nunca esquiou com ninguém. Aí eu já tô assim: ai, Jesus, vai vir pra mim a pergunta. Quer ver? Quem é o teu pai? E eu não tava ali por causa do meu pai. Esse é o problema, entendeu? Aí eu tava assim, já igual um ratão ali, pensando: ai, Jesus, passa pra outro. E o pai dele esquiou com ele, e outro não sei o quê. E aí chegou em mim e falou: e você? Qual que é o seu nome? Eu falei: Dave. Eita. E ele não fazia a mínima ideia quem eu era. Eu, top. E eu imagino na cabeça dele: que esse rapaz veio parar aqui? Da onde ele entrou? Aí ele falou: qual que é o nome do teu pai? Eu falei: Hamilton. Hamilton do quê? Martins. E o que ele faz? Vende embalagem. Tudo bem. Não estou ali por causa do meu pai. Não estou ali por causa de conta bancária. Não estou ali por outro motivo. De algum momento da vida, Deus usou o meu chamado para mudar a vida desse meu amigo de alguma maneira. E o impacto que Deus fez na vida dele me deu um acesso a um lugar que eu nunca entraria sozinho.
Calma, tu vai chegar lá. Aí eu tô na mesa pra almoçar com esse povo, e esse povo não fazia nem ideia do que eu fazia, quem eu era, por que eu tava ali. E aí fomos almoçar, comida de rico, você sabe, não é o normal, é umas coisas mais chique. E aí tinha uma manga pra comer, assada. Não precisava falar isso, mas é porque me chamou a atenção. Eu subestimei a manga, peguei só um pedacinho, tinha uma manga para cada ser humano. E aí eu sentei na mesa, primeira coisa que eu comi para acabar logo e tirar do prato foi a manga. E a manga era maravilhosa, e eu falei: Jesus, eu perdi, alguém vai roubar o meu pedaço agora. Só quem veio de uma família com dificuldade sabe que às vezes alguém rouba o teu pedaço. E todo mundo que levantava da mesa eu olhava para ver se a minha manga permanecia lá. Chegou uma hora que eu não aguentei de ansiedade, levantei e fui resgatar minha manga. Peguei ela estava quentinha, maravilhosa, uma delícia. E quando eu fui comer, um amigo do lado falou assim: vocês conhecem ele? Por Deus que eu chutei a perna dele embaixo e falei: cala a boca, a manga vai esfriar e eu não vou poder comer agora. Resumindo, meu lindo, quando eles descobriram que eu não estava ali por causa do meu pai da terra, mas descobriram que eu estava ali por conta do meu Pai do céu, que mudou a minha história, que fez algo sobrenatural na minha vida. A mesa começou a ouvir não mais sobre os carros que estavam na garagem, mas sobre o poder de Deus e tudo aquilo que Ele pode fazer na vida de alguém. Meu lindo, escute isso: os teus frutos vão te levar aonde o teu dinheiro não leva. Os teus frutos vão te levar aonde o teu network não leva. O que Deus vai fazer na tua história vai te dar acesso que mesas não dariam a você por conta da tua descendência. E é nesse dia que o teu fruto vai falar mais alto do que qualquer coisa que você fez, porque o que Deus faz a partir de você é muito maior do que aquilo que você é. Eu vou melhorar. Eu vou melhorar. Muitas das vezes nós paralisamos de viver o que Deus tem porque acreditamos que nascemos no lugar errado para viver o plano de Deus, ou porque a opinião dos outros é tão poderosa que às vezes a gente se confunde no chamado porque ouviu mais os outros do que ao Senhor. Então deixa eu te dar alguns dados. Quando você olha para a Bíblia, você vai descobrir algumas coisas. Ruth era órfão. José foi humilhado pelos próprios irmãos e não houve nenhuma validação sobre a vida dele. O nosso Salvador nasceu numa cidade que, quando ele estava maior, alguém disse: o que pode vir de bom de Nazaré. E ele não nasceu no Sírio-Libanês, ele nasceu numa manjedoura. Só um aleluia, eu vou continuar. Noé nunca fez arquitetura, Noé nunca fez engenharia. Noé era só um homem justo que Deus encontrou sobre a face da terra, e através dele Deus salvou todos os povos. Vou continuar. Jacó era enganador, mentiu para o pai, roubou a primogenitura, mas o dia que Deus encontrou ele no Val de Jaboque, o nome dele foi transformado em Israel, e ele entrou na história da palavra de Jesus. Não, vai até você levantar. Pedro era pescador de peixes, estava abandonado no beiro do mar. A Bíblia diz que quando Jesus chegou na vida dele, Jesus mudou a história dele e ele se transformou no maior pescador de almas do Novo Testamento. Não, o apóstolo Paulo era perseguidor de cristãos. O apóstolo Paulo perseguia aqueles que amavam a Jesus, mas no final estava disposto a morrer pelo evangelho que ele perseguiu, e morreu pelo evangelho que ele perseguiu. Jesus o levantou no meio do caminho de Damasco. Não é possível. Jonas fugiu da presença de Deus, mas Deus o achou e levou dentro de um ventre de um peixe até o destino dele. E Jonas pregou arrependimento e Nínive toda foi salva. Não é possível. Jó perdeu todas as coisas e Deus restituiu de maneira dobrada na vida dele por conta da fidelidade dele. Eu estava abandonado pela vida, meu lindo.
Eu estava jogado na beira do caminho, sujo até a ponta do cabelo. Aí Jesus olhou e disse: eu tenho uma esperança com esse garoto, eu vou fazer algo a partir dele. E eu estou aqui hoje em 2024, perto da virada do ano, e essa mensagem está passando em 2025 para dizer para você: não importa da onde você veio, não importa a sua descendência, não importa se a tua família tem dinheiro, não importa a história que construíram antes de você. O que eu quero que você entenda é que a validação do homem não tem o poder para determinar o teu futuro, e que quando Deus chega na sua história, nada do que disseram, nada do que falaram, nenhuma oposição, nenhuma voz levantada terá o poder para paralisar aquilo que Deus vai fazer na sua história. E se você confiar mais na voz de Deus do que na voz do homem, o que Deus vai falar sobre você vai ser a tua realidade, e tudo aquilo que falaram contra será envergonhado pelo testemunho da sua fé. Vou te dizer só uma coisa e eu prometo que termino. É que a gente não combinou, corta. Eu vou terminar. O ano era 2018. Eu estava voltando arrebentado para o Brasil. Meu filho tinha acabado de nascer e todas as portas estavam trancadas. Todas as portas haviam se fechado para mim. Eu liguei para duas pessoas, uma na verdade, primeiro para o meu amigo Nicolas, que até hoje é o diretor da série, e disse: Deus me deu uma palavra sobre um projeto, Nicolas, e eu quero que você grave. O Nicolas ligou para o Kalel, que está aqui hoje também trabalhando há mais de 10 anos junto comigo já também. E nós gravamos a primeira série. Todas as provas, todas as portas estavam fechadas. E eu postei o primeiro vídeo, eu postei a segunda mensagem, e a segunda mensagem viralizou no país. Escute, quando tudo começou a crescer e ficar grande demais para mim, eu recebi uma ligação de um homem que falou para mim: aproveita que é uma onda que vai passar rápido. Surfa essa onda porque vai passar. O ano é 2025. A onda não passou, nada terminou, e o nome de Jesus continua sendo pregado. E que em um ano foram 100 mil, hoje são mais de 10 milhões de pessoas. E eu quero que você entenda, meu lindo, o passado não tem poder para determinar sobre o teu futuro. Nenhuma palavra daqueles que te viram quebrado, caído, destruído tem poder de governo sobre aquilo que Deus vai fazer no teu futuro. Quando Ele chega na sua história, nada do que aconteceu antes de Ele chegar será um impeditivo para aquilo que Ele vai fazer através de você. Então entenda logo e confie no que eu estou te dizendo. Dê valor para a voz de Deus e silencie todas as outras vozes. Você não precisa da validação do homem, você só precisa da validação daquele que entregou a vida do seu filho na cruz do Calvário por mim e por você, para que tivéssemos vida e vida com abundância. Um último conselho, um conselho de Jesus para você: valorize a voz daqueles que amam você. Eu vou falar direito, você não pode, talvez a pessoa está perto de você, talvez foi essa pessoa que te arrastou para esse lugar, então ouve isso: valorize a voz daqueles que amam você, e que quando te corrigem,
antes de te corrigir, te protegem do olhar dos malfeitores, daqueles que não te expõem, mas daqueles que te protegem e no secreto, de portas trancadas, olham para você e falam a verdade para você. Essas vozes têm o direito de acessar a sua história, mas aquelas que de porta para fora gritam o seu nome, maldizem a sua história, falam que não vai dar certo, que aquilo que Deus tem para você não vai acontecer, silencia no nível 0, e se der para colocar no -3, coloca no -3, e faça o contrário com a voz de Deus, coloca no volume máximo, coloca no volume tão alto que nada nem ninguém vai ter o poder de atrapalhar o plano de Deus na sua vida, até que aquilo que era plano vire testemunho, para que quando vire testemunho, aleluia, para que quando aquilo que o improvável para os outros viva o milagre de maneira pública, a glória seja completamente dele. E eu quero declarar no nome de Jesus que esse ano, que essa estação será o ano onde os improváveis serão levantados para a glória do nome de Jesus, e o inferno vai ficar confuso, porque daqueles que ninguém esperava nada, Deus extraiu uma história sobrenatural. Ei, improvável, Jesus chamou você para esse tempo. Não se esconda por conta da validação dos outros. Para de fugir da vontade dele por conta do que os outros vão dizer de você. Levanta, levanta, se move em direção à palavra, porque quem viu você no passado não vai se acreditar no que Deus vai fazer no teu futuro. Então relaxa, sacode a poeira, creia somente no Senhor, que Ele vai fazer coisas extraordinárias. Jesus, Tu és um Deus perfeito, e tudo que precisamos está no Senhor. Muito obrigado, Jesus. Nós te amamos e confiamos na tua voz. Nada do que dizem, nada do que disseram terá o poder de nos paralisar. A tua vontade será a única vontade que nós vamos nos preocupar. Em nome de Jesus.